Gente, vou começar porque hoje vai ser bastante, né? Se prepara aí pra ficar 20... Bom dia, bom dia, bom dia. Se prepara aí pra ficar 20 minutinhos, mais ou menos, 25, no máximo 30 minutos. Eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês, estou aqui com as minhas anotações. E depois, se você gostar desse conteúdo, compartilha também com suas amigas, com a galera, envia, porque tem muita mulher que, sem perceber, tá intoxicada. Intoxicada pelos pensamentos, intoxicada pelos sentimentos. E o problema é que quando a gente está intoxicado, nosso corpo não funciona direito. Eu vou usar essa alusão aí, né? Essa comparação do nosso corpo com o nosso propósito, coisas que a gente carrega, tá bom? Então é o seguinte, falando desse pré-detox para que você possa avançar no teu propósito. A primeira coisa é você identificar. Você precisa identificar que você está intoxicada. E é difícil às vezes, porque são hábitos, são características, são coisas que às vezes você nem, não percebe. Às vezes a gente não percebe que a gente tá nessa condição, a gente não percebe. Por quê? Porque você tá entrando num ciclo vicioso, você tá dormindo menos, você tá com um problema no intestino, você tá com desequilíbrio hormonal ou emocional. E essas coisas estão acontecendo, mas tá virando o novo normal. Sabe aquela questão do novo normal? Então, tem algumas características que o nosso corpo ele dá uns alertas. E no nosso propósito é a mesma coisa. Tem situações que elas são alertas pra gente, elas precisam ser alertas para que a gente possa reorganizar a dinâmica do nosso propósito. Então, assim, o que eu quero trazer para você aqui hoje, né, nesse conteúdo? Se você tá sentindo, sei lá, falta de sono, ou problemas no intestino, ou dores de cabeça, aumento de peso, problema na pele, tudo isso e mais um monte de coisas são características de que tem alguma coisa aí no teu corpo que não tá te fazendo bem. Às vezes alguma coisa que você come, algum alimento que você ingere, que você, sem perceber. Por exemplo, se eu tomo muito café, eu fico com muita dor de cabeça. Isso é uma característica do meu corpo. Eu gosto de café, mas eu preciso dosar e equilibrar essa dinâmica. E aí tá o segredo. A gente precisa dosar e equilibrar os relacionamentos da nossa vida, dosar e equilibrar a forma com a qual a gente lida com os desafios e com os problemas, dosar e equilibrar o quanto aquela situação vai impactar na nossa vida. A gente precisa dosar e equilibrar. Então, quando a gente começa a dar sintomas, a gente começa a ter sintomas de que algo não vai bem no nosso propósito, a primeira característica é quando você fala algo que não condiz com quem você é. Às vezes numa briga, numa discussão, numa situação mais acalorada, você fala assim, ai, mas você é isso, e aquilo não combina com o que você acredita, não combina com quem você é. Esse é um indício, assim, é um sintoma muito forte de que talvez naquela situação existia um desajuste e aquilo precisa ser ajustado. Então, é importantíssimo a gente estar atento. E por que chama pré-detox? Porque não adianta você sair tomando coisas, você sair fazendo coisas no detox sem você identificar o que exatamente está acontecendo, para que essa desintoxicação seja eficaz. Então, às vezes, são pessoas, são relacionamentos que estão te intoxicando. Às vezes, são opiniões que estão te intoxicando. Às vezes, são conteúdos que estão te intoxicando e estão mexendo com características aí dentro de você. Então, é importante, lembrando que eu estou fazendo essa comparação entre o detox no corpo e o detox do nosso propósito, porque se as coisas não estiverem funcionando aí, você não vai conseguir avançar no teu propósito. Se as coisas não estiverem funcionando dentro de você, por exemplo, se o teu corpo não estiver funcionando, você dificilmente vai ter energia para fazer uma atividade física recorrente. Se o teu corpo não estiver funcionando, você não vai conseguir, por exemplo, desenvolver uma atividade por muito tempo. E quando eu falo atividade, não necessariamente só atividade física. Porque quando a gente não tá bem, é muita dor de cabeça. Sabe quando você trabalha exaustivamente, que você fica com dor de cabeça e tudo mais? É praticamente isso. A gente precisa se conhecer. Eu acho que um dos grandes males hoje, tanto na nossa saúde, quanto na saúde do nosso propósito,
É porque a gente não se conhece. Então você precisa se conhecer. O que eu posso, o que eu não posso, como eu posso evoluir, como eu não posso, o que eu posso fazer. Porque tem coisas que funcionam para outras pessoas, mas que não vão funcionar para você. Porque os organismos são diferentes, as coisas são diferentes. E posso te falar, os propósitos são diferentes também. Então talvez tem pessoas que estão seguindo algumas receitas e estão crescendo muito, ou não estão crescendo muito, independente disso. Você não pode se comparar com essas pessoas porque as porções são diferentes. Cada organismo tem um ritmo, cada metabolismo funciona de um jeito e no nosso propósito é a mesma coisa. Cada um funciona de um jeito e no tempo certo as coisas vão acontecer para você. Então, primeira coisa que eu quero falar, você precisa se conhecer para identificar aquilo que você precisa desintoxicar. Você precisa se conhecer para saber identificar que tipo de coisa, que tipo de ação, que tipo de conteúdo e que tipo de comportamento ele pode fazer mal para você. Que tipo de hábito faz mal para você? Que tipo de situação que prejudica o teu propósito? Porque prejudica você. A partir do momento que prejudica você, está prejudicando diretamente o teu propósito. Isso você tem que guardar aí. Não dá para desconectar você do propósito. Então, se você não estiver bem, dificilmente as coisas vão fluir. Às vezes a gente se engana, a gente quer, então já que tem alguma situação ruim na minha família, eu vou mergulhar no trabalho para que eu possa crescer, para que eu possa dar a volta por cima, para que eu possa, contornar essa situação, mas deixa eu te adiantar uma coisa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque você tá deixando uma situação de lado, não quer dizer que essa situação tá resolvida. Deixar uma situação de lado quer dizer que você simplesmente deixou uma situação de lado. E você talvez perdeu o controle, porque ela começa a crescer longe de você. Qualquer organismo destacado, ele cresce. Ele cresce porque tem um ambiente que colabora, ele cresce porque tem bactérias, tem coisas que colaboram para que ele cresça. E assim também é na nossa vida. Se você deixa de lado algumas situações, quer empurrar algumas coisas para debaixo do tapete, quando você menos esperar vai ter tanta sujeira que você não vai conseguir limpar. Então, não dá pra gente desconectar isso. E eu quero que você guarde essa informação, porque isso pode transformar a forma com a qual você se relaciona com você. A segunda coisa que é importantíssima, a primeira é identificar. Identificar que eu preciso de um detox. A segunda, e o que eu falei de você se conhecer. A segunda coisa é você começar a procurar informação que vão trazer pra você esse pulo, sabe? Esse salto. Porque as pessoas que hoje têm capacidade de analisar o comportamento, o próprio comportamento, as pessoas hoje que têm uma saúde emocional, inteligência emocional, são as pessoas que mais se destacam, independente da área que elas estão. Então, é importantíssimo você estabelecer esse relacionamento com você e você ser transparente. E você também estabelecer limites para você. Olha, essa situação, ela me faz mal. Então, eu preciso achar uma forma de lidar com essa situação de uma maneira melhor. Senão eu estou me prejudicando. Às vezes a gente acha, fala alto, briga, sei lá, fala, pronto, falei, tô leve. Tá leve, mas talvez você gerou uma situação tão grande que nunca mais ela vai poder ser resolvida. Porque gerou mágoas na outra pessoa, porque gerou situações que deixaram marcas. Às vezes as nossas atitudes, elas deixam marcas. As marcas geram mágoas e as mágoas estabelecem praticamente um oceano de distância. Não é nem é distante. Você perdeu a liga e o relacionamento com aquela pessoa simplesmente por uma atitude. Isso tá certo, tá errado, tem que perdoar, não tem que perdoar. Cada pessoa sabe da sua realidade, mas o que eu tô te falando é que esse processo ele é muito real e muito mais rotineiro do que a gente imagina. Quando a gente tem atitudes, elas podem gerar marcas, essas marcas geram mágoas e as mágoas geram um distanciamento. A gente precisa identificar para que as atitudes não gerem marcas e as marcas não gerem mágoas e a gente não se afaste. Porque a gente fala muito no Eva Project, tem pessoas que vão impulsionar o teu propósito. Mas às vezes por uma atitude daquela pessoa, por uma situação, você anulou aquela pessoa da sua vida. Anulou, fala, não, você não faz mais parte, não quero mais você. E quando a gente anula as pessoas da nossa vida, muitas vezes a gente tá perdendo. Tem vezes que não, tem vezes que a gente tá ganhando, mas tem vezes que a gente tá perdendo, E é difícil conseguir mensurar isso. Então, é importantíssimo você se conhecer, estabelecer esses limites para você, porque você não vai se sujeitar a coisas que te fazem mal.
E às vezes a gente acha que aquilo tá fazendo bem, mas não tá. A gente precisa medir, precisa se conhecer. E por que eu tô falando desse pré-detox? Porque não adianta você, vou fazer um detox. Eu, por exemplo, vou entrar no processo de detox na próxima semana. Eu quero fazer um detox completo. Eu quero fazer na mente, quero fazer nos sentimentos, quero fazer nas minhas ações, no corpo também. Eu vou fazer um detox completo e depois eu vou compartilhar mais com vocês esse processo. Mas é importante esse pré, porque é a consciência, é o nível de compromisso. E compromisso é o terceiro ponto que eu quero falar. Você precisa ter um compromisso com você. Não porque as outras pessoas, mas é que eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que fazer as coisas de maneira melhor. Não, você tem que fazer isso por você. Porque o teu corpo precisa, porque você precisa e porque o teu propósito precisa. Como eu falei, não existe propósito saudável se você não estiver saudável. E eu não tô falando saudável só no corpo. Você precisa estar bem com você precisa estar bem com suas emoções, você precisa estar bem para que o teu propósito possa evoluir. Porque imagina, eu tô escrevendo um livro que fala o corpo que carrega um propósito. O teu propósito, ele não tá no ar, ele tá aí dentro de você. Existe um corpo, existe, uma pessoa, emoções, vontades, pensamentos, frustrações, objetivos, desejos, várias coisas que estão aí dentro de você que precisam, acontecer. Mas para isso você precisa estar bem. Você precisa estar bem na sua mente. Você precisa estar bem no teu corpo. Você precisa estar bem nas tuas emoções. O teu coração precisa estar bem. Porque um coração carregado de mágoa dificilmente vai conseguir manifestar o propósito. Então, quando eu falo de detox, eu falo do detox no teu propósito, que é limpar tudo que tá de sujeira dentro de você. Eu tenho situações que são difíceis pra mim, são desafios pra mim, como toda pessoa. E essas situações, elas são pra mim um alerta. Como as características do corpo, que eu falei, às vezes você não tá dormindo bem, tá com muita dor de cabeça, tá se alimentando mal, e isso tá gerando problemas na sua pele, problemas nos seus hormônios, várias situações que são fruto de algum hábito. Qual que é o nosso desafio nessa fase de pré-detox? Identificar os nossos hábitos que são intoxicantes. O que está te intoxicando nos teus sentimentos? O que está te intoxicando no seu coração? O que está te intoxicando na sua mente? O que está te intoxicando, que está te impedindo de viver o teu propósito? Então a gente precisa identificar para atacar de maneira certa, certeira, precisa, tá bom? Essa última parte que eu quero falar desse compromisso, que é quando você se relaciona com você, quando você fala, não, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, porque eu não quero estar mais nessa condição. Eu não tô dormindo bem e eu quero dormir bem, então eu vou fazer um detox porque eu quero dormir bem, por exemplo. Você pegou uma característica que você não vai mais aceitar. A parte do compromisso, ela passa pelo inconformismo. Então, eu não aceito mais, No pré-detox, a fase do compromisso, ela precisa passar pelo inconformismo. Eu não aceito mais ter esse sentimento. Eu não aceito mais passar por situações como essa. Eu não aceito mais viver dessa forma. Eu não aceito mais não viver o meu propósito. Eu não aceito mais não avançar no meu propósito. Eu não aceito mais essa situação nas minhas finanças. Ou eu não aceito mais essa situação na minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus planos futuros. Eu não aceito mais. Quando você passar pelo inconformismo, aí sim, você vai estabelecer um compromisso profundo com as coisas que você tem que realizar. Então, é importantíssimo você passar por todas essas fases que eu tô falando aqui. Estabelece um compromisso com você. Entende quais os pontos que você não vai mais aceitar. Chega de colocar sentimentos debaixo do tapete. Chega de aceitar as pessoas te tratarem de uma forma que não condiz com aquilo que você merece. Chega de deixar as pessoas desvalorizarem aquilo que você faz. Porque as pessoas, elas estão prontas para valorizar o que elas fazem. O que eu faço é melhor, o que eu faço vale mais, o que eu faço é assim, o que eu faço é lá lá lá. E elas não conseguem enxergar valor naquilo que você faz. Mas posso te falar? Enxergue você valor naquilo que você faz. Enxergue você valor na voz que você carrega. Porque aí sim as pessoas vão respeitar aquilo que você carrega. Então é fundamental que você possa ter essa liberdade com você. Então livre-se dos pensamentos tóxicos. Livre-se dos hábitos tóxicos. Livre-se das pessoas tóxicas na sua vida. Dos relacionamentos tóxicos, das situações. Tudo aquilo que te intoxica. Livre-se dos hábitos, dos comportamentos, das situações.
Livre-se de tudo aquilo que é tóxico, mas primeiro você precisa identificar esses pontos para que você possa começar a traçar estratégias de se livrar de um por um. E não adianta, vai ser um passo de cada vez. Você vai se livrar primeiro dos pensamentos, depois dos sentimentos, depois dos hábitos, né? E talvez não necessariamente nessa ordem. Talvez você vai começar se livrando dos hábitos, para depois mudar o sentimento, para depois mudar o pensamento. Geralmente a ordem é inversa. As ações são as primeiras e os comportamentos são os últimos. Por quê? Porque funciona assim no nosso cérebro, na nossa mente. Então, você vai se livrar dessas situações, você vai identificar, se livrar e você vai estabelecer um compromisso com você que passa pelo inconformismo. Eu não aceito mais ficar nessa condição. Eu não aceito mais ser uma mulher desequilibrada. Eu não aceito mais ser uma mulher que não sabe lidar com determinados desafios. Eu não aceito mais ser uma mulher que não vive o propósito de vida. Eu não aceito mais ser... E aí você vai colocando aí as características que você não aceita mais. Eu não aceito mais ser desvalorizada. Eu não aceito mais que as pessoas desprezem aquilo que eu carrego. Eu não aceito mais ser uma pessoa que não consegue mostrar para as pessoas quem realmente é. Eu não aceito mais. E você precisa estabelecer isso aí na sua vida. E depois que você estabelecer isso aí na sua vida, aí sim, quando você começar a dar os passos, aí as situações vão começar a mudar, tá bom?